Atenção, fera! No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. E se a aceleração é constante, a variação da velocidade é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Como é que a gente escreve na forma de função horária essa relação? É muito simples. Lembre primeiro da definição de aceleração escalar média. A aceleração escalar média é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. Manipulando algebricamente, você chega que ΔV é igual a A vezes ΔT. Como esse delta indica a diferença entre o valor final e o valor inicial, a gente tem que V menos V0 é A que multiplica T menos T0. Mudando aí o V0 de membro, a gente fica com a expressão geral V igual a V0 mais A que multiplica T menos T0, onde V é a velocidade, V0 é a velocidade no início da contagem dos tempos, A é a aceleração, T o instante final e T0 o instante inicial. Ok? Tranquilo? Essa expressão, fera, é a expressão geral, é aquela em que a gente considera todas as possibilidades de instante inicial. Lembra, o instante inicial pode ser nulo, quando ele é igual ao momento do início da contagem de tempo. Ele pode ser positivo quando ele é posterior, ele está depois desse início, ou ele pode ser negativo quando ele acontece antes do início da contagem do tempo, ok? E aí você pode pegar essa expressão e resumi-la como V igual a V0 mais A que multiplica T menos T0, sempre que o T0 for zero, na maioria das questões é assim, você tem a equação, a função, na verdade, a expressão resumida, V igual a V0 mais AT, esta chamada de função horária da velocidade, porque relaciona o valor da velocidade em cada momento com este momento. Tranquilo? Acompanhe nos exemplos como é que a gente vai utilizar essa expressão. Um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo atinge 80 km por hora em 8 segundos, a partir do repouso. Isso supõe uma aceleração média próxima de... Olha aí, ferinha, questão extremamente tranquila, nada demais. Diz que o fabricante anuncia que determinado modelo pode atingir uma velocidade de 80 km por hora. Pode atingir no final uma velocidade V igual a 80 km por hora. Isso a partir do repouso. Se é a partir, começou com velocidade zero. E aí zero tanto faz a unidade, como aqui está quilômetros por hora, vou usar também aqui quilômetros por hora. Isso ele diz em 8 segundos, ou seja, no intervalo de tempo t igual a 8 segundos. A pergunta é, isso supõe uma aceleração média mais próxima de quanto? E aí, fera, eu peço a você sempre, observe as unidades. O tempo está em segundos e aqui a unidade de tempo na velocidade está hora. Nesse caso, como as unidades são diferentes, você deve consultar as alternativas para saber qual a unidade que você deve utilizar. Como nas alternativas todas estão em metros por segundo ao quadrado, ele quer que você determine quem é a aceleração em metros por segundo quadrado. Você já sabe então quem você deve converter, qual é a unidade que você deve utilizar. Perceba que aqui, se é metro por segundo ao quadrado, eu vou precisar transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Você já sabe que basta apenas dividir por 3,6. Neste caso, fera, a divisão não é exata, então eu recomendo a você que por enquanto deixe assim mesmo, ó, 80 sobre 3,6 metros por segundo. Na questão, ele te dá velocidade inicial, velocidade final, intervalo de tempo e que é a aceleração. Você poderia fazer pela fórmula da aceleração média, ou você pode usar a função horária da velocidade. É exatamente a mesma coisa, fera. Quando você tem um movimento uniformemente variado, você tanto pode usar a função horária como pode utilizar o cálculo da aceleração média. Até porque no movimento uniformemente variado, a aceleração é igual à aceleração média no trecho. Substituindo os valores que a gente tem, 80
sobre 3,6 é o valor final da velocidade. O valor inicial é 0, não vou nem escrever. A aceleração fica multiplicado pelo intervalo de tempo, que é 8. Olha só, fera, o 8 está multiplicando no segundo membro, isso equivale a estar dividindo no primeiro. Então, isso é o mesmo que 80 sobre 3,6, tudo isso dividido por 8, que é a mesma coisa, fera, que multiplicar por 1/8. Quando você passa o 8 dividindo, é a mesma coisa que está multiplicando pelo inverso de 8. E aí é simples, né, fera? Simplificando aqui esse 8 com esse 80, dividindo todo mundo aqui, 80 por 8 dá 10. Eu fico então com 10 dividido por 3,6. Ora, fera, 3,6 vezes 3 dá 10,8. 3,6 vezes 2 dá 7,2. Perceba então que nessa divisão de 10 por 3,6, um valor aproximado razoável seria 3 metros por segundo ao quadrado. Quando você consulta, 3 aparece entre as alternativas e não tem nenhum outro muito próximo desse valor para você ficar em dúvida. Logo, a alternativa correta, já que ele quer aproximado, é a alternativa da letra B. B de boazinha, fera. Questão tranquila, bem fácil mesmo, né? Acompanhe o restante do vídeo e veja outras possibilidades de questões que a gente pode encontrar sobre esse conteúdo. Forte abraço! Uma partícula em movimento retilíneo tem velocidade em função do tempo dada pela expressão v igual 20 menos 4t em unidades SI. O momento onde ocorre a inversão é... Olha aí, ferinha, mais uma questão bem tranquila em que ele dá o valor, na verdade ele dá a expressão que corresponde à função horária da velocidade. V igual a 20 menos 4 vezes t. Isso em unidades do sistema internacional, ou seja, velocidades em metros por segundo e tempo em segundos. Ele diz para a gente que quer saber qual é o instante t em que acontece a inversão. É essa a pergunta. Ora, fera, lembre-se, toda vez que falar em inversão no sentido do movimento, anote aí, inversão do sentido do movimento, você terá instantaneamente o corpo em repouso. Se falar para você em inversão no sentido do movimento, a velocidade será instantaneamente igual a 0. Então você já sabe, basta igualar v com 0. Como eu tenho uma função horária, tempo, da velocidade, basta substituir o valor da velocidade por 0. Eu fico então que 0 é igual a 20 menos 4 vezes t. E neste caso o t é o t da inversão, porque a velocidade é nula. 0 igual a 20 menos 4t, esse menos 4t no segundo membro equivale a estar positivo aqui no primeiro, ó. 4t igual a 20, é como você está acostumado a dizer, mudando de membro, troca o sinal. Aí eu tenho então que o valor de t, esse t, o t da inversão, o instante, o momento da inversão, vai ser igual a 20 dividido por 4, e 20 dividido por 4 é 5. A alternativa correta, letra A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Continue aí com a nossa aula. Duas partículas, A e B, têm funções horárias da velocidade, v de A igual 50 menos 10t e v de B igual menos 10 mais 50t, em unidades SI. Sabe-se que no momento t igual a 0, a partícula A ocupava a posição menos 500 metros, e nesse mesmo instante, a partícula B ocupava a posição 400 metros.
Assinale a alternativa que indica o instante que as partículas apresentam mesma velocidade. Olha aí, fera, questão tranquila. Ele dá duas funções horárias da velocidade. Vamos escrevê-las aqui, olha só. Velocidade de A igual a 50 menos 10t. Segunda questão, ele dá em unidades SI, então velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. E dá que V de B, a velocidade de B, é dada pela expressão menos 10 mais 5 vezes t. Aí ele dá um detalhe que fala sobre as posições iniciais do movimento. Diz que no início a posição de A, vou chamar aqui posição inicial de A, é menos 500 metros. E diz que a posição inicial de B é igual a 400 metros. E pergunta, fera, qual é o momento? Aí ele diz, assinale a alternativa que indica o instante. Instante é momento, é o t, em que as partículas apresentam a mesma velocidade. Ou seja, ele quer saber em que instante t a velocidade de A é igual à velocidade de B. Aí, fera, fica muito fácil, porque eu tenho a expressão da velocidade de A e tenho a expressão da velocidade de B. Como eu quero V de A igual a V de B, é só escrever 50 menos 10 vezes t é igual a menos 10 mais 5 vezes t. Aí você pode estar se perguntando, Ives, e para que essa informação, menos 500 e mais 400? Aí eu digo, fera, para nada. Aliás, para confundir você, para que você pense que é preciso utilizá-las. Então, muito cuidado. Como que ele quer? O momento em que as velocidades são iguais, você só precisa igualar as funções horárias da velocidade. As posições não interferem nesse caso. Se ele quisesse a posição onde isso acontece, aí sim precisaremos desses dados. Mas não é o caso, então bola para frente, fera. Mantendo aqui no primeiro membro todo mundo que tem a variável, no caso t, 5t do segundo membro, quando aparece aqui no primeiro membro, aparece como menos 5t. Aí eu tenho menos 5t menos 10 é igual a menos 10. Esse 50 no primeiro equivale aqui no segundo a ser menos 50. E aí eu fico que menos 15 vezes t é igual a menos 60. Como está negativo nos dois lados, vou aqui mudar o sinal multiplicando ambos por menos 1. Quando eu faço isso, fera, eu fico que 15 vezes t é igual a 60. Ou seja, t, que é o que ele está procurando, é igual a 60 dividido por 15. E aí ficou fácil, né, fera? 60 dividido por 15, 4 segundos. Alternativa correta, letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente está bem preparado, fera. E é exatamente para isso que você está aqui. Vamos juntos, este é seu ano. Viu só, fera? Muito tranquilo. V igual V0 mais A que multiplica T menos T0 é o caso geral. Para o caso em que o instante inicial pode ser considerado nulo, é só fazer V igual V0 mais AT. Atenção só às unidades de cada uma das grandezas e quando você for expressar a posição de cada uma das grandezas. Tranquilo? Pegue agora a lista de questões e vá resolver questões sobre isso enquanto isso está fresquinho na sua memória. Tranquilo? Detona, fera! Este é seu ano. Lembre que você pode.